Olá, alunos do quarto ano, aqui é a professora Aline e eu vou continuar passando para vocês os conteúdos da gente de história, tá ok? Abram lá a apostila de vocês na página 6, por favor. Bom, falaremos sobre a colonização do Brasil, sobre o ciclo do pau-brasil, que é aquela madeira, né? Muito importante por conta da tinta, lembra? O ciclo do açúcar e sobre o ciclo do ouro. Já abriram as apostilas na página 6? Então, vamos lá. Colonização do Brasil, pessoal. Então, o que é colonizar, gente? Colonizar significa povoar, né? E morar no lugar para explorar as riquezas da terra. Então, como o Brasil foi colonizado por Portugal, tornou-se uma colônia de Portugal. Portugal, preocupado com que o Brasil fosse invadido por outras nações, como a Holanda, a Inglaterra e a França, o rei Dom João III, rei de Portugal, também conhecido pelo apelido de O Colonizador, enviou para o Brasil, em 1530, a primeira expedição para colonizar o litoral brasileiro, tá? Logo que chegou ao Brasil, a expedição, chefiada por Martim Afonso de Souza, estabeleceu povoamento e começou a explorar metais preciosos e também a proteger o território de invasores. Nós sabemos que o Brasil foi descoberto em 1500, mas o Brasil ficou 30 anos aí, sem ninguém vir colonizar, sem ninguém vir morar aqui no Brasil. Mas Portugal, com medo das outras nações invadirem, e tomarem o território do Brasil, mandou, navios, esquadras, de caravelas para cá, para povoarem, virem morar daqui para tomar posse desse território, para que ninguém pudesse tomá-lo de Portugal, certo? Isso depois de 30 anos do Brasil já descoberto, pessoal. A colonização do Brasil, gente, ela não foi pacífica não, tá? Teve como característica principal a exploração territorial, uso de mão de obra escrava, do índio e do africano, e utilização de violência para conter os movimentos sociais e a apropriação das terras indígenas, tá bom, pessoal? Agora vamos para o próximo tópico aí, que é o quê? O ciclo, gente? Do quê? Do pau-brasil. Alguém lembra o que era o pau-brasil, gente? Então, agora nós vamos relembrar o que era o pau-brasil. Nós já vimos que a primeira riqueza explorada no Brasil foi o pau-brasil, que é uma madeira que naquela época existia em abundância, em grande quantidade, e que podia ser vendida na Europa, onde era usada para tingir tecidos, graças à sua cor vermelha. No primeiro momento, os índios foram usados para fazer o corte e o transporte da madeira até o litoral. E de lá, o pau-brasil era enviado através de navios para a Europa, certo? Então, o pau-brasil, lembra que eu falei para vocês que naquela época, quem tinha mais condições, gente, comprava, essa tinta que era produzida pelo pau-brasil, porque até então os tecidos, não tinham esses corantes naquela época como tem hoje de todas as cores. Então, para se destacar, quem possuía mais condição financeira na época, comprava essa tinta, que vinha do pau-brasil, para poder tingir suas roupas com um tom avermelhado, para mostrar que aquela pessoa tinha mais status, condição financeira. Certinho? Agora nós vamos ver o que? O ciclo do açúcar. Muito importante, gente. Por que ele é muito importante? O ciclo do açúcar, gente, nos mostra o seguinte, que na época existia grande quantidade de açúcar, gente,
que era produzida nos engenhos na região do Nordeste, tá? O açúcar era exportado para o mercado europeu, enriquecia os senhores de engenho e engordava os cofres da corte portuguesa. A produção do açúcar, gente, era utilizada a mão de obra do escravo africano, tá bom? Aí no início começou o índio, mas eles tiveram problema com os índios e não conseguiam aprisioná-los, né, para obrigá-los a trabalhar, né, no plantio e tudo mais. Aí trouxeram então a mão de obra do escravo africano para poder fazer esse trabalho aí do plantio. Lembra, pessoal, que eu já falei até para vocês disso em uma aula anterior, tá ok? E como esse ciclo do açúcar funcionou? O açúcar, gente, para poder ser feito, né, nós sabemos que tem que se trazer as mudas, né, da cana-de-açúcar, tem que se haver o plantio, aguardar um tempo para que cresça, né, a cana-de-açúcar, para que se colha essa cana-de-açúcar. E nos engenhos, gente, eles produziam através de moendas, né, e o trabalho era feito todo para que fosse feito em tachos, moíam, tiravam aquele caldo, o caldo era engrossado em grandes tachos, e aí eles faziam tipo pães de açúcar, né, em formas, e daquilo ali, daquele pão de açúcar que eles faziam em formas, eles quebravam aquele melaço, e dali eles usavam uma forma de refinar, para que o açúcar ficasse com menos gosto de cana, tá ok? Mas na época o açúcar não é como é hoje em dia, branquinho assim não, como nós compramos no mercado. Ele é tipo o açúcar mascavo. Ainda você, na época, encontrava aquele gostinho da cana-de-açúcar. Por mais que eles tentassem, né, produzir um açúcar refinado, não é como no refinamento de hoje em dia. Então, gente, agora nós vamos ver o quê? O ciclo do ouro. Então, pessoal, podemos dizer que o processo de colonização que começou a ser feito no século XVI e XVII só foi finalizado no século XVIII, por conta, gente, das descobertas nas minas de ouro nas grandes regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A corrida do ouro trouxe para o Brasil, gente, milhares de portugueses em busca de um enriquecimento rápido, e muitas cidades foram fundadas na região central do Brasil. Bom, por agora chegamos ao fim de mais um vídeo, uma videoaula, tá, pessoal? Não esqueçam de fazer os exercícios, que logo que voltarmos iremos corrigir todos juntos esses exercícios aí, e quem tem alguma dúvida porventura irá tirá-la, tá ok? Um grande abraço, gente, cuidem-se. Estou com muita saudade de vocês. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço.